Fernando César, conte quem é você. Pois não, Marcelo. Eu sou paranaense, nascido em Maringá, no dia 14 de janeiro de 1958. Estou há 30 anos em Curitiba, nesse ano de 2009, completando 30 anos, mais precisamente no finalzinho de agosto e no comecinho de setembro, que eu marco a minha chegada aqui, mas já vim com uma formação de radialista. Acredito que não poderia ter sido outro profissional, senão na área de comunicação, por ser filho de radialista. Meu pai militou na imprensa, jornalista e radialista durante muitos anos. Joy Silva deu os primeiros passos dele em Maringá, onde eu nasci, e sou sobrinho de radialista também, porque meu pai teve apenas um irmão, Lindolfo Silva, que trabalhou durante muito tempo em rádio, atua até hoje na área de comunicação, se formou em Direito, mas atuando na área do Direito da Comunicação. Então, com essa influência toda na família, eu só poderia ter sido radialista e continuo praticando essa profissão com muito orgulho e com muito amor. Se não fosse radialista, qual profissão seria? Pensou nisso? Nunca passou pela sua cabeça? Olha, Dilson, talvez advogado, porque eu, exatamente no ano em que eu me casei, em 1977, em Londrina, muito jovem ainda, foi exatamente o ano que eu, lá em Londrina, pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL, eu prestei o vestibular, passei em Direito, cheguei a cursar o primeiro semestre, mas daí, em função do casamento, eu fui pai muito cedo, com 19 anos, nasceu meu primeiro filho, sou pai de 3 filhos, homens, e aí, claro, a necessidade do trabalho me obrigou exatamente a me preocupar, a mergulhar de cabeça na profissão, e aí não pude terminar. Eu quero crer que, talvez se não tivesse abraçado a profissão, como acabei abraçando, de fato eu teria sido talvez advogado. 30 anos de carreira, Fernando, como é que começou a tua história no rádio? Olha, Mário, um pouquinho mais de 30 anos, porque são 30 anos de Curitiba. Eu comecei um pouco antes, uns 3, 4 anos antes. Estou, aliás, completando nesse ano 35 anos de carteira, né, de registro, agora no mês de junho. Como eu falei, a influência ela foi muito grande, porque em 1971, pouco depois da Copa do Mundo, meu pai já apaixonado por rádio, comentarista e gerente de rádio pela antiga rede Coligadas. Depois eu vou poder explicar um pouquinho sobre essa rede que foi importante também no cenário do rádio brasileiro. Meu pai teve a oportunidade de ser proprietário de uma emissora de rádio. Ele era já gerente da Rádio Difusora de Maringá e tomou conhecimento que tinha uma emissora de rádio à venda em Cruzeiro do Oeste. Meu pai, há pouco tempo, ele tinha adquirido um sítiozinho ali na região de Campo Mourão. E aí o que ele fez? Ele vendeu aquele sítio, levantou recursos, fez financiamento, etc. E conseguiu ter a primeira emissora de rádio dele, que foi em Cruzeiro do Oeste. Nos mudamos para lá, eu garoto, muito jovem, devia ter nessa época, eu sou de 58, estou falando de 71, meus 12 anos de idade. E aí nós mudamos para lá e, claro, comecei pelas mãos do meu pai a conhecer o que é uma estação de rádio, uma emissora de rádio. E a gente costuma dizer para o Adilson Arantes, que já está aí há algum tempo, você também, Mário Neto, que veio do interior, veio de União da Vitória e já passou a receber influências também do rádio. Eu e o Marcelo Ortiz, da mesma forma, em que pese a sua história, Marcelo, esteja ligada com Curitiba, mas a gente costuma dizer que o interior é a escola do rádio. Escola do rádio, porque ali você faz de tudo, você é operador de rádio, você é discotecário, de repente precisa de um noticiário, um noticiarista, às pressas você vai e acaba lendo o noticiário, grava um comercial, enfim, você acaba aprendendo muitas coisas. E o que aconteceu em Cruzeiro? Por ser uma cidade pequena, então todos praticamente se conhecem, e aí é que veio uma influência muito grande na minha carreira, ou para eu abraçar exatamente a profissão. Me lembro, essas coisas, acredito que de destino, eu saí com meu pai para
para fazer uma compra qualquer no centro da cidade, numa rua chamada Avenida Piabiru, que é a rua principal do centro de Cruzeiro. Meu pai estacionou um carro naquela época, eu fiquei no carro, e naquela época os rádios de carro tinham ondas curtas. E eu, já começando a despertar o interesse pelo rádio, era um domingo, eu consegui sintonizar naquela região do norte do Paraná. As emissoras de São Paulo entram com muita facilidade. Eu sintonizei a Rádio Bandeirantes de São Paulo e ouvi uma transmissão de uma final daquele Campeonato Paulista de 1973, em que o Fiore Gilhote estava transmitindo. O Fiore, claro, no auge, um mito como narrador esportivo, e aquilo realmente mexeu comigo. As palavras, os chavões, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, torcida brasileira e tantos outros chavões que marcaram exatamente essa história bonita do Fiore Gilhote. Aquilo me mexeu. Eu falei, puxa, que coisa linda, coisa fantástica, esse profissional, eu nem sabia quem era Fiore Gilhote. E ali, estudando em Cruzeiro do Oeste, coisa de destino também, eu morava muito perto de um cidadão chamado Oscar Santos. Ele é 6 meses mais velho que eu e irmão do Osmar Santos. Oscar Ulisses, hoje ele adotou esse nome. Aliás, ele usou, em vez de Santos, que era o último sobrenome dele, Ulisses, em função, quando da ida dele para São Paulo, para não ter aquela comparação com o irmão, que depois, mais tarde, eu posso falar, o que o Osmar acabou influenciando toda a minha geração de narrador esportivo. E, além de morarmos muito perto, questão de 2, 3 quadras, estudávamos na mesma classe, fazíamos o colegial na época. E um belo dia, o Oscar, já influenciado pelo irmão, ele falou, puxa, Fernando, teu pai é proprietário de uma emissora de rádio, será que ele não daria uma oportunidade para a gente? E a gente foi se tornando muito amigo. Será que ele não daria oportunidade para a gente trabalhar na rádio difusora? E aí eu cheguei no meu pai, então, o Joyce Silva, falei, pai, olha, eu tenho um amigo assim, estudamos juntos, meu melhor amigo, ele pediu uma oportunidade, o irmão dele é narrador, eu nem imaginava o que era o Osmar Santos. O irmão dele é narrador e tal, e ele pediu essa oportunidade para trabalhar na rádio. E meu pai, aquele jeitão dele exigente, falou, olha lá, hein, e tal, veja o que você está me arrumando. E o sonho do Oscar, claro, já influenciado pelo irmão, era ser narrador esportivo. E ali começou uma influência muito forte, porque os pais do Osmar, o seu Romeu, o pai, Dona Clarice, a mãe, para acompanhar a trajetória, o Osmar, recém-chegado em São Paulo, na Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan, a família do Tuta, tinha a Rádio Jovem Pan e a Record. Então, quando tinha futebol, eventualmente, a Rádio Record, às vezes, cedia as ondas curtas para a Rádio Jovem Pan, e era a maneira da gente acompanhar o Osmar Santos transmitindo os jogos em São Paulo. Então ouvimos em ondas curtas, o Oscar, claro, a influência pelo irmão e eu pelo amigo, e depois eu tive contato com o Osmar. O Osmar, ele muito ligado à família, ele passava as férias dele lá em Cruzeiro do Oeste. E claro, e aí a gente começou a conhecer aquele personagem, uma figura realmente fantástica, e que quis o destino mais tarde, todo mundo conhece a história, que num acidente ele perdesse exatamente aquilo que mais dependia da vida dele, que era a voz para poder transmitir as partidas de futebol. Então aquela influência realmente foi muito forte. Tudo isso realmente acabou me influenciando para ser o que eu sou, narrador esportivo. Fernando, você tem um estilo próprio de narração, né? Como é que surgiu esse estilo? O Osmar, por tudo isso, foi a maior influência? O Fiore, pelo que você acompanhou como garoto? Quais são suas influências, seus referenciais como narradores? Bom, Marcelo, aí você toca um ponto que realmente é importante para a gente, porque quando você começa em toda atividade, você acaba se espelhando em alguém. Eu quero crer que é assim com jogador de futebol, enfim, toda atividade profissional você acaba se espelhando em alguém. Agora, eu tive a sorte da minha geração e de poder ter vivido talvez um dos momentos mais importantes do rádio. Porque eu me lembro que pelas mesmas ondas curtas lá em Cruzeiro do Oeste, eu via Hélio Ribeiro, o Poder da Mensagem, que tinha um programa, não tem nada a ver com futebol, ao meio-dia, pela Rádio Bandeirantes, que era uma coisa de louco, Quem pôde ouvir Hélio Ribeiro
pode mais ou menos imaginar o que está passando agora pela minha cabeça, o tipo de comunicação que ele passava pelo rádio. Mas especificamente no futebol, então eu pegava assim fragmentos, porque eu gostava de tudo. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha na Rádio Globo, transmitia meio tempo Jorge Cury e meio tempo Valdir Amaral. Então olha só de quem a gente está falando. Na Rádio Tupi, ao lado da Rádio Globo, outra figura fantástica, um profissional notável, um dos mais respeitados, o Dualcei Bueno de Camargo. Inclusive ele tinha um programa, como a gente tem na Rádio Banda B, à noite, todas as noites, quando não tinha jornada esportiva, ele e o Dualcei, ele apresentava um debate, e a maneira que ele conduziu o debate era muito legal, porque é diferente, não havia... os principais temas do esporte eram debatidos, mas com muito respeito entre eles, era bacana aquilo, era muito legal o respeito que cada um tinha naquele instante, acompanhando aquele debate. E correndo por fora, entre aspas, como a gente costuma dizer, pela Rádio Nacional, tinha um garotinho, Zé Carlos Araújo. Me lembro uma oportunidade que eu fui transmitir um jogo no Rio de Janeiro, pela Rádio Capital, estava em companhia do Vinícius Coelho, e fomos transmitir um jogo, se não me engano, do Colorado com o Botafogo em Marechal Hermes, naquelas antigas arquibancadas de Marechal Hermes, e já me chamou a atenção a maneira diferente de um repórter atuar. Tinha um garotinho ali com um gravador, a maneira como ele colocava as perguntas, como ele utilizava o sistema de reportagem dele, depois da transmissão do José Carlos Araújo, e que era o Heraldo Leite. Então hoje a gente vê o Heraldo Leite nas emissoras de TV a cabo, já com seus cabelos brancos e tal. Às vezes eu fico imaginando uma figura magrinho e tal, ele era bem magro e enfim, dando seus primeiros passos na comunicação. Tínhamos repórteres no Rio de Janeiro como Denis Menezes, Kleber Leite, enfim, esse pessoal todo. Isso eu estou falando do Rio de Janeiro. E vindo para São Paulo, a gente tinha Fiore Gilhote numa rádio Bandeirantes, a gente tinha Osmar Santos numa rádio Jovem Pan, a gente tinha o José Silvério, que era o segundo narrador na época da rádio Jovem Pan. Por exemplo, o Lombardi Júnior, que é uma referência notável para todos nós aqui no Paraná, ele não conseguiu deslanchar, né, na Rádio Jovem Pan devido à quantidade enorme de profissionais na área dele. E aí ele acabou exatamente vindo para Curitiba, onde acabou sendo um profissional como referência para todos nós aqui também. Nós tínhamos Joseval Peixoto na Rádio Tupi, que eu tive a oportunidade de acompanhar suas transmissões, ele que teve passagens na própria Rádio Jovem Pan, na Bandeirantes também. E para você ter uma ideia, o que o Osmar foi, né, na minha geração, o Osmar acabou recebendo a influência do Joseval Peixoto, porque ele colocou um jeito diferente de transmitir futebol, um pouco mais cadenciado, com uma voz linda, né, no rádio, considerado talvez a voz mais bonita na época dos narradores esportivos, e ele colocava frases, ele colocava chavões diferentes, por exemplo, do Fiore Gilhote. Me lembro algumas dele, como um vacilo do zagueiro, ele dizia: barata tonta não atravessa galinheiro, umas coisas assim. Realmente estava aberta a casa da viúva quando um atacante perdia uma oportunidade de arrematar, de colocar uma bola na rede. Então aquela influência do Joseval Peixoto, do camisa 10, agora me deu um branco, Haroldo Fernandes da Rádio Tupi, que passou influência. Até o Osmar, eu li a biografia do Osmar, e o Osmar conta, né, até para minha surpresa, que quem influiu, eu achava que teria sido o Joseval Peixoto, pelo jeito, o estilo do Osmar lembrava muito o Joseval, mas o Osmar acabou declarando que quem influenciou mais ele foi o Haroldo Fernandes, que tinha uma voz limpa. Nós tínhamos a Rádio Tupi de São Paulo. Eu estou falando tudo isso por ser do norte do Paraná, para responder, Marcelo. Então as emissoras de São Paulo entravam com muita facilidade naquela região do norte do Paraná, então estou me lembrando desses locutores. Então foi uma safra incrível, e daí
Depois eu comecei, depois dessa influência, então eu ouvi uma Rádio Tupi, eu falava, nossa, que transmissão fantástica, eu queria ser o Haroldo Fernandes, aí eu colocava no Joséval Peixoto, falei, meu Deus, eu queria ser o Joséval Peixoto, e enfim, eu ia pegando fragmentos, um pouquinho de cada um, recebendo a influência, e depois você acaba criando, né, o seu jeito, mas talvez eu esteja me alongando só para concluir. Quem me deu muitos toques, muitos conselhos, não apenas como conselho na profissão, e que quando eu via muita virtude em algum profissional, ele falava, olha, mas atenção, que esse profissional comete um erro aqui, outro ali, ou às vezes ele falava, puxa, mas tem aquele outro e tal, e eu falei, essa pessoa, e principalmente por ser da mesma idade, mas o jeito dele, a postura dele, dava a impressão que ele realmente era 30 anos mais velho do que eu, porque ele me dava muitos conselhos de vida mesmo, foi o Oscar. O Oscar, porque depois da gente ter dado os primeiros passos lá em Cruzeiro do Oeste, meu pai conseguiu adquirir uma rádio em Londrina, a Rádio Clube de Londrina, e aí nós nos transferimos para Londrina. E aí eu fui pedir para os pais do Oscar para que deixasse ele ir conosco. Então a gente conviveu durante uns 5 anos, assim, éramos muito presentes, vivíamos o dia inteiro, então a gente falava muito de rádio e conselhos de vida. Eu acho que no fundo esse foi o profissional que mais me influenciou, porque ali foi mais que o profissional, foi um verdadeiro irmão. Fernando, o rádio paranaense hoje, ele é referência? Nós evoluímos ou regredimos? Olha, o rádio paranaense é referência, sim. É referência pela dificuldade. A gente às vezes lamenta o pouco espaço. Um dia desse eu tive o prazer de poder participar de uma entrevista nesse mesmo projeto do Renato Ribas com o Gilberto Fontoura, que foi outra, depois quando eu chegar em Curitiba, das pessoas que me influenciaram muito, eu vou poder falar mais um pouquinho. Mas o Gilberto, ele lembrou que a gente tem um número, Adilson, muito grande de emissoras de rádio em Curitiba, especificamente aqui em Curitiba, mas infelizmente são poucas, principalmente no rádio AM, né, que eu volto a dizer que é a escola do rádio. A gente tem poucas oportunidades, a gente precisava de mais espaço, nós precisávamos de mais competitividade. Tanto é que eu acredito que as emissoras de rádio FM, né, no dial FM, elas começaram a descobrir agora mais recentemente esse filão de poder fazer muita coisa que o rádio AM fez, e antigamente havia essa segmentação. O Mário Neto, que tem aí uma atenção muito grande, né, tem grande parte da sua vida dedicada ao rádio FM, ele pode concordar que hoje o FM está despertando nesse espaço que o rádio AM está oferecendo, mas em termos de profissionais, nós temos aqui grandes talentos, né? Eu tenho até medo de citar nomes aqui, porque você sempre acaba cometendo injustiça, mas grandes profissionais nossos foram brilhar nos chamados grandes centros, no eixo Rio-São Paulo, onde a competitividade realmente é muito forte. A gente pode lembrar aí, mais recentemente nessa área artística, a nova geração, a gente tem um Mário Neto que conduz isso muito bem, mas antes dele, um Gilberto Fontoura, um Jair de Brito, né, que trabalhou nas grandes emissoras de São Paulo, Rio, inclusive televisão, Euclides Cardoso. Enfim, nós temos esses profissionais que têm uma cabeça realmente muito aberta, e nós somos suspeitos porque temos a sorte de trabalharmos num prefixo onde o proprietário é um radialista, o Luiz Carlos Martins, e ele vibra com o rádio, ele é um apaixonado pelo rádio, então ele procura fazer o rádio da maneira que a gente gosta, né? Fazendo aquela chamada amarração de programação com o rádio jornalismo, que você conhece tão bem, com o rádio esportivo, com os comunicadores, né? Enfim, eu acho que é dessa maneira que a gente precisava ter. Temos profissionais à altura. O que talvez esteja faltando para a gente é um pouco mais de espaço, e principalmente na área do rádio AM. Fernando, você lembra da tua primeira narração, o primeiro jogo que você narrou? Quem eram os seus companheiros do jogo? Isso eu gostaria de saber. Olha, transmiti futebol de salão. Na época em Londrina o futebol de salão era muito forte. Eu me lembro inclusive o Gil Rocha, né, que trabalha aqui com a gente,
atuava até no futebol de salão como bandeirinha, mas já estava fazendo jornalismo e queria ter uma oportunidade. Então, os meus primeiros passos, só para sintetizar, foi eu pegava um gravadorzinho, primeiro como repórter, eu tive a sorte, Londrina também é um celeiro de grandes profissionais, eu tive a sorte de trabalhar sempre ao lado de grandes profissionais. Na Rádio Clube de Londrina eu trabalhei com o Chico Natal, talvez vocês conheçam, Chico Natal trabalhou na Rádio Gazeta, São Paulo, ele é de Londrina, depois de brilhar em Londrina, ele foi para São Paulo, onde trabalhou na Gazeta, na Jovem Pan, fez uma Copa do Mundo em 74, dono de uma das vozes mais lindas com quem eu pude trabalhar, um narrador clássico, e com ele eu aprendi, eu ali comecei a dar os primeiros passos como repórter, eu e o Oscar já com uma determinação de ser narrador, eu ainda estava um pouquinho indeciso, eu não sabia se eu queria ser disc jockey, que eu apresentava um programa assim, dessa maneira, na Rádio Clube, eu não sabia se eu também queria ser narrador, porque eu já vibrava com os narradores, ou se eu queria ser repórter, mas normalmente você começa na área do futebol fazendo reportagem, então foi muito curto, mas ali eu trabalhava com o Chico Natal, com o Fiore Luiz, com o próprio Oscar. Depois o Oscar começou a narrar, também a ter mais oportunidade como narrar, eu fazia algumas reportagens, transmitia meus jogos pelo futebol de salão. Depois o Oscar acabou indo para São Paulo, abriu um maior espaço para mim em Londrina. O Darcy Machado, comentarista dessa equipe na época do Chico Natal, foi um dos comentaristas assim de maior talento com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Improviso, igual o Mário, eu trabalhei com vários comentaristas, mas igual o Fantástico era o apelido dele, igual o Darcy Machado, com a facilidade, tanto é que a Rádio Jovem Pan tentou levá-lo várias vezes para São Paulo, e ele muito ligado com a família dele em Londrina, está lá até hoje, a esposa dele é de lá, ele não aceitou, mas por diversas vezes ele teve oportunidade. O próprio Brasil Filho também, que trabalhou na Rádio Bandeirantes, era de Londrina. Então, com essa sorte toda, chegou um dia que o Chico Natal precisou de fazer um posto. Tinha o centenário lá nos anos 70 de Centenário do Sul, que tinha montado um grande time e estava em condições, no momento hoje, como se fosse um J. Malucelli, estava em condições de lutar até pelo título naquela oportunidade do campeonato estadual, e foi enfrentar a União Bandeirante. Aí o Chico Natal me escalou, ele sabia que eu tinha essa vontade de oportunidade de narrar, me escalou para fazer um posto do jogo União Bandeirantes Centenário, mas saiu gol a granel. O que eu gritei de gol foi 5-1, se não me engano, naquele jogo, e aí o pessoal gostou daquela transmissão, e eu comecei, sempre que tinha uma oportunidade, um jogo, aí eu ia lá e transmitia. Fernando, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Rádio Capital, porque, pelo que eu lembro, talvez, Fernando, apesar de fazer 30 anos, foi o maior investimento que aconteceu nos últimos anos, com toda certeza, de um grande grupo de comunicação dentro de São Paulo para Curitiba. Como é que foi essa experiência de chegar em Curitiba e chegar num dos maiores grupos como a Rádio Capital na época? Aliás, você toca num ponto importante, Marcelo Ortiz, porque eu estava já, nessa época, em 79, em Londrina, já como uma nova equipe. Na época a Rádio Clube era de propriedade do Lorival Pedrazani, o Palito, conhecidíssimo Palito. Depois de muito tempo pela Rádio Atalaia, que ele teve a oportunidade de ter um prefixo dele, ele adquiriu e foi para lá, para dirigir essa emissora, a Rádio Clube de Londrina. E eu estava na Rádio Clube de Londrina, mas como um segundo narrador do J. Matheus, outro profissional fantástico, escreveu livro, uma voz lindíssima também, está atuando até hoje na Rádio Paiquerê de Londrina. E o J. Matheus resolveu deixar a Rádio Clube de Londrina e tentar um projeto na Rádio Alvorada. E ele me levou junto com ele para a Rádio Alvorada. Eu era muito novo ainda nessa época, mas eu como segundo narrador. E o Palito, quando perdeu aquela equipe, ele queria continuar tocando futebol na rádio dele, porque era uma parceria que tinha com o J. Matheus e o Pedro Silva. Aí o Palito resolveu montar uma equipe, dificuldade em encontrar narradores, ele tentou um narrador que era de Arapongas, agora me deu um branco, não vou me lembrar, talvez na sequência eu vou lembrar desse narrador, mas esse narrador ele tinha parado de transmitir jogo há muito tempo.
tinha sido um grande narrador no passado. O Palito fez uma experiência, infelizmente não deu certo, ele já tinha a equipe montada, ele tinha, me lembro bem, o Newton Góes, que era o comentarista e chefe da equipe, o Gil Rocha, aqui da RPC, era o repórter, o Flávio Jobim, grande comentarista, aliás, grande plantão, está atuando até hoje também na Rádio Paiquerê de Londrina, era a equipe, só que não deu certo com o narrador, e naquele instante, eu na Rádio Alvorada, como um segundo narrador, e é muito difícil narrar, porque o J. Matheus ele não pegava gripe nunca ouvi falar que ele tinha problema de garganta, é só se ele ficasse febril, sei lá, para eu ter uma oportunidade. Com um time só para acompanhar, eu sabia que eu ia ter poucas oportunidades de narrar futebol. E coincidentemente, naquele mesmo período, o Osmar Santos, influenciado principalmente pelo irmão, já me conhecia, pelo Oscar, tentou me levar para São Paulo. Mas eu estou falando de 79, eu tinha 20 para 21 anos naquela época, jovem demais ainda. Mas lá fui, o Osmar me ligou, eu nem acreditei, ele falou: olha, Fernando, você quer vir para São Paulo? Eu falei: puxa, esse é o meu sonho, Osmar. Ele falou: então, olha, você está escalado para transmitir, fazer um posto do jogo Palmeiras e Botafogo em Ribeirão Preto. Lá fui eu, na época o Edson Escatamar, que hoje trabalha com o Fausto Silva, era o coordenador, fazia um trabalho de coordenação realmente fantástico. Nós não tínhamos computador, naquela época não existia computador. Para cada jornada ele fazia uma pauta, ele fazia um livrinho, não esqueço, até durante muito tempo eu guardei. Ele fazia um livrinho com a pauta, com tudo muito organizado e tal, aquele livrinho que era mimeografado. E ele passava aquele livrinho para cada profissional, para cada repórter, enfim, para cada integrante, recebia aquilo via organização da Rádio Globo, claro, imagine, me deu uma gastrite violenta, porque trabalhando ao lado de Osmar Santos, Oswaldo Maciel, Oscar Ulisses era o quarto narrador, Reinaldo Costa era o terceiro, para você ter uma ideia. Eu ficava imaginando, puxa, ele já tem 4 narradores, para que mais um, né, na Rádio Globo de São Paulo, porque o Osmar estava na Globo desde 77, e bem nesse período eu na Rádio Clube, aí surgiu a oportunidade de um convite para vir para Curitiba, pela Rede Capital de Comunicações, para responder exatamente o que você me perguntou. E a Rede Capital estava surgindo com um jeito diferente de se fazer futebol. Eu citei aqui no começo dessa entrevista o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, depois de passagem pela Rádio Bandeirantes, ele era o diretor de programação, diretor artístico da Rádio Capital São Paulo, em consequência da Rede Capital de Comunicação. Era uma época em que as emissoras não estavam ligadas ainda via satélite. E já naquele instante a Rede Capital de Comunicações tentava ligar as suas emissoras via Embratel, por linha. E realmente era um trabalho notável, com muita dificuldade, por linha Embratel, e eu já começando a acompanhar aquele trabalho diferente da Rádio Capital de São Paulo, que transmitia uma partida com 3 narradores na cabine. Eu falei, mas isso é coisa de louco. E me lembro bem os locutores, os narradores. Era o Marco Antônio Matos, o Jair Bozó, hoje o nosso Jair Júnior, que é daqui do Paraná, e o Alfredo Orlando. Esses 3 narradores, eles colocavam 3 narradores na cabine e transmitiam, cada um transmitia um pouquinho, era o carrossel da capital. Era uma maneira, né, revolucionária na cabeça do Hélio Ribeiro, que ele acreditava que iria tentar brigar com aquelas emissoras tradicionais do futebol de São Paulo, com um jeito diferente de transmitir futebol. E aí aquilo surgindo, era novidade para todo mundo. Eu falei, puxa, e a cada mês anunciava-se que a Rede Capital estava adquirindo uma emissora de rádio numa determinada cidade. Eles tinham Brasília, eles tinham Belo Horizonte, eles tinham Porto Alegre, eles já tinham Curitiba, além de São Paulo e Rio. Aí eu pensei comigo, falei, puxa, um convite na época, o diretor de esportes da Rádio Capital em Curitiba precisou de um narrador e queria trazer um narrador do interior. E eu mas queria que fosse um narrador novo. Aí me fizeram contato e eu falei, puxa, minha vontade mesmo é ir para São Paulo. Eu pipoquei nessa época do Osmar, que falei, poxa, eu estou muito verde, 20 para 21 anos, ir para São Paulo, eu queria pelo menos um ano de aprendizado, né, aqui no estado do Paraná, antes de ir para lá.
Aí eu falei, puxa, de repente Curitiba, a Rádio Capital Curitiba não me assusta muito. Eu falei, de repente uma Rádio Capital Curitiba pode ser a oportunidade para eu ganhar mais cancha, ganhar um pouco mais de experiência e até poder tentar esse desafio que seria São Paulo. Até agradecer na época o convite, a abertura, né, que o Osmar me fez e expliquei a ele. Falei, Osmar, olha, gostaria de dar um tempo, gostaria de adquirir um pouquinho mais de bagagem, porque é um desafio muito grande tentar isso agora. Foi aí que eu vim em 79 para Curitiba e quis o destino que eu acabasse tendo meu filho mais novo, porque eu já tinha 2 filhos pequenininhos ainda naquela época. Meu mais novo, Bruno Henrique, nasceu em Curitiba e fui me apaixonando, fui fincando raízes e estou aqui até hoje. Pois é, você tem 3 filhos, os 3 viraram radialistas. Os conselhos que você recebeu do Oscar Ulisses no começo, você passa também esse conselho aos seus filhos? Um virou advogado, né? Largou o rádio. Os outros 2 estão aí na ativa. Como é a conversa do dia a dia? A mãe, a esposa em casa, fica maluca com 3 radialistas em casa? Olha, boa pergunta, Adilson Arantes. Até o César Júnior, né, o Fernando, que é meu filho, tem meu nome, o mais velho, ele é um apaixonado por rádio também. E dos 3 é o que acabou exatamente fazendo aquilo que eu faço, narrador esportivo. Ele teve muito pouca experiência assim como repórter na área de esportes, mas é também apaixonado. Ele deu essa preferência, né, por coincidência, eu que não consegui concluir o curso de Direito, ele concluiu agora, no ano passado, acabou tornando-se advogado. Ele quer trilhar exatamente nessa área, mas ele também é apaixonado por rádio. Tanto é que ele faz freelance. Ele vinha transmitindo para uma rádio FM em Paranaguá, até poucos dias atrás, a Rádio Litoral Sul de Paranaguá, partidas de futebol lá. Mas é evidente, se surgisse uma oportunidade que ele pudesse conciliar aqui em Curitiba, algumas coisas estão até por coincidência se desenhando para ele nesse instante, mas a gente sabe que aqui o espaço é muito curto. Ele gostaria de ter essa oportunidade sim, mas a gente sabe, ele sabe da dificuldade que eu tive, que para você sobreviver do rádio não é nada fácil. Pela competitividade, pelas oportunidades poucas que a gente tem, e os outros 2 atuando, tiveram experiência, deram os primeiros passos também no rádio esportivo, mas acabaram se firmando exatamente no jornalismo. Um deles se formou recentemente, o Tiago Silva, e trabalha com você, inclusive na Rádio Banda B, e na RIC também, atuando na profissão, e o Bruno, que é o caçula, também está atuando nessa área. Eu gosto, eu sinto orgulho, sei da dificuldade, ao mesmo tempo eu sei que não é fácil sobreviver do rádio. É comum você ter várias atividades simultaneamente para poder fazer um salário que possa lhe permitir a dar sustento na sua família. É assim nos grandes centros, e Curitiba não foge à regra. De repente você precisa ter 2, 3 rendimentos, enfim, para você fazer um bom salário. Infelizmente, ainda mais agora, né, quando se fala muito em crise, é dessa maneira. Mas, por outro lado, hoje eu dou mais liberdade, mas a pior coisa do que talvez ser radialista é ser filho de radialista, né? Principalmente porque o pai é muito exigente e eu judiei demais deles, né? Dos 3. Judiei demais porque o pai quer sempre que o filho seja, né, melhor e muito melhor. Então, claro, eu sempre cobrei, mas depois eu acabei tendo toques, né? Agora até há pouco tempo, falei, não, deixa eles, não adianta você estar dando conselhos, principalmente na área profissional. Primeiro, a pessoa tem que gostar muito, né? Tem que ouvir muito, tem que pesquisar, tem que investir. O conselho que eu dou é exatamente nesse investimento que eles precisam ter, né? Eles mesmos provocar esse investimento. Primeiro, ter uma faculdade, né, de jornalismo, ler muito, acompanhar programas jornalísticos. Eu acho que é isso que acaba enriquecendo. E sobre a questão de ser pai numa profissão, o que me preocupa é o seguinte: ao mesmo tempo, nós, além da sorte de poder trabalhar numa boa empresa, né, de comunicação,
a gente sabe que o rádio ele é tão difícil você sobreviver com o rádio, que quando você consegue sobreviver com o rádio, você fala, poxa vida, né, atingiu o objetivo, e que a gente sabe que não é nada fácil. Quando você chegou em Curitiba, Fernando, quem foi que te recebeu? Quem é que estendeu a mão para você e falou, esse é o cara, vou ajudar, e apostou em você quando você chegou aqui? Olha, puxa, eu tive essa sorte assim de sempre, né, estar cercado, e sou uma pessoa que acredito muito em Deus, e Deus acaba, né, te protegendo nessa área, colocando pessoas, né, que te ajudem. Eu me lembro que quando eu cheguei na Rádio Capital, eu tinha uma expectativa enorme, e nos primeiros dias, ou talvez nos primeiros meses, eu não encontrei naquele instante na área do esporte, porque o esporte até então não era controlado pela rádio, o profissionalismo que eu sonhava. Mas logo depois eu tive a sorte que, na época, o diretor da Rádio Capital era o Cândido Martins de Oliveira, que foi secretário e que também gostava muito de comunicação. Ele acabou dando força para o diretor de jornalismo, que é o Dorival Selbach, uma pessoa que me deu muita força, que viu virtudes, né, na gente como profissional. E logo em seguida eu me lembro que trouxeram para dirigir o departamento de esportes da Rádio Capital o Munir Khaluf. E o Munir Khaluf, que Deus o tenha, saudoso, foi um chefe de equipe assim fantástico, nossa, com uma história de vida maravilhosa. Tive por ele assim uma ligação muito grande. Naquele curto espaço também eu tive a sorte de conviver com o Dirceu Greza, que foi um dos comentaristas, uma figura humana também fantástica. Nestor Batista, eu me lembro que os comentaristas eram o Munir Khaluf, que era o comentarista e chefe desta equipe, o Nestor Batista era um dos comentaristas, o Vinícius Coelho também era um dos comentaristas. Então, Luiz Augusto Xavier era um dos narradores, Rosildo Portela, outro narrador. Naquele período eu pude trabalhar como repórter com Manuel Fernandes, pai do Marcelo Ortiz, que eu tive uma infinidade também muito grande, uma figura fantástica. Eu começo a citar nomes e depois vieram Josias Lacour, Paulo Musman no Foguetinho, Jurandir Carioca, que nos deixou, né, que lamentavelmente já não está convivendo com a gente, que faleceu há poucos anos atrás, Gersi Fernandes, e puxa, pessoas fantásticas. E logo depois da Rádio Capital veio um convite para me transferir para a Rádio Independência. E foi outra tremenda sorte, porque o diretor artístico da Rádio Independência, em 1981, era o Gilberto Fontoura, que me deu essa oportunidade. E ali o Gilberto ele já tinha contratado Luiz Carlos Martins, naquele mesmo período, para ser o comunicador, né, nas manhãs, Algaci Túlio na área policial, e aí resolveu o Gilberto Fontoura montar uma equipe de esportes. Me lembro bem, março de 1981. E eu tive a honra, o prazer, na época a Rádio Independência pertencia ao Grupo Positivo, e que dava todas as condições, oferecia todas as condições técnicas, enfim, financeiras, para que pudesse se fazer um rádio realmente bem competitivo. Montou-se uma equipe que não era muito grande, mas eu me lembro bem daquela equipe. O plantão era o Odemar Kramer, que infelizmente nos deixou há poucos dias, o professor Odemar Kramer. O chefe da equipe foi o Ayrton Cordeiro, e que narrava também, ainda estava narrando. O Ayrton Cordeiro na época era deputado federal e até me passou uma responsabilidade muito grande de me escolher como coordenador de esportes daquela equipe. Os comentaristas eram Marcos Aurélio de Castro e o Raul Maza, do Nascimento, grandes comentaristas também, falavam com muita facilidade. E os repórteres muito experientes também, o J. Agostinho cobrindo Curitiba, o Dias Lopes cobrindo Colorado e o Augusto Mafuz cobrindo o Clube Atlético Paranaense. Então, com uma equipe tão experiente como essa, eu tive a sorte, porque o mais novo da equipe era eu, e então eu fui convivendo com essas cobras, entre aspas, né, já com muita experiência no rádio esportivo. E a honra que eu tive foi de, depois de muito tempo desse prefixo tão tradicional do nosso rádio, a Independência, ter abdicado do futebol, não fazia futebol,
montou-se essa equipe, e o primeiro a falar, exatamente, a abrir o microfone num Atletiba em março de 1981 fui eu, porque eu abri a jornada, eu transmiti um tempo do Atletiba e o Ayrton Cordeiro transmitiu outro tempo, e eu abri a jornada apresentando o Ayrton Cordeiro, que fez o primeiro tempo, e depois ele, para minha satisfação e com muita humildade, ele ofereceu o segundo tempo para que eu transmitisse. Fernando, você comentou sobre, lá no início da tua carreira, a chance de ir para São Paulo. Depois você teve um novo convite, Fernando. Como é que foi essa escolha? Aí já uma opção como um profissional formado, a opção por Curitiba e não por São Paulo, um mercado mais competitivo. Olha, Marcelo, e aí mais uma vez aí pesou a amizade, né, o conhecimento do Oscar. Houve uma sondagem do Hélio Ribeiro pela Rádio Capital, nesse período que eu estava na Rádio Capital, ele pediu para que gravasse uma transmissão minha e tal, e queria mais detalhes. Mas daí entrou o aspecto, na época, o aspecto financeiro. A oportunidade que eu teria seria para ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando na época aqui, pela Rádio Independência, que eu trabalhava na Rádio Independência e trabalhava na Brasil 104, que era uma FM. Então eu fazia praticamente 2 salários. Então eu coloquei falei, puxa vida, deixar Curitiba, com toda a qualidade de vida que Curitiba oferece, para você tentar brigar, né, exatamente num campo ainda mais competitivo que é São Paulo, com todas aquelas cobras criadas e tendo que viver exatamente com financeiramente aquilo. A gente sabe que o custo de vida lá é muito mais caro. Eu acabei tendo a opção, não forcei, né, não insisti para que realmente pudesse me transferir para lá. Fiz questão de continuar aqui e não me arrependo, não. Fernando, o rádio é tão competitivo, né? No popular, é um querendo passar a perna do outro, e você foi chefe de equipe há muitos anos na estrada, há muitos anos falando no microfone. Como é que você faz? Qual é o segredo para se manter o gente boa da classe? Porque todo mundo gosta de você. Qual é o segredo? Bom, obrigado, Adilson. Olha, o que ocorre é o seguinte, Adilson. Bom, a primeira, a sorte, né, que Deus encaminha você a estar cercado sempre de boas pessoas, a dificuldade que o rádio oferece. Então talvez seja até um defeito, eu não vejo assim os colegas, muitas vezes a gente às vezes interpretam mal, não vejo assim concorrentes como adversários, né, como às vezes se coloca. Eu procuro me colocar na pele dessas pessoas, porque amanhã ou depois você pode estar junto, né? E o mais importante é a convivência, a harmonia. Nas viagens é assim, né? Uma pessoa dependendo do outro, de repente você tem uma dificuldade técnica, um companheiro pode te auxiliar. Então, realmente, eu acho que é por aí, é tirar esse lado, é você entender que estão todos no mesmo barco, porque durante esse período, só de Curitiba, 30 anos, completando nesse ano, então eu experimentei todos esses lados. Experimentei a condição de trabalhar sendo contratado, às vezes em que fui chefe de equipe, não foi uma escolha minha, né? Nunca tive essa pretensão, foi colocações e na maioria das vezes imposição do prefixo, né? Na própria Rádio Independência tive várias experiências como contratado, depois como chefe de equipe, depois como parceria, depois divisão de cotas, enfim, todo esse tipo de experiência. E trabalhei em momentos de Ibope lá em cima, em momentos de Ibope lá embaixo, né? Então essas coisas não me assustam, assim, essa questão da pressão. Eu sei que o importante realmente é você estar bem com seus companheiros. Hoje estou no prefixo A, o fulano está no prefixo B, amanhã a gente pode estar juntos no mesmo prefixo. Então é dessa maneira que eu procuro entender. E sabedor que sou da dificuldade do meio também. Então, às vezes eu vejo um colega de um prefixo menor, né, com tanta dificuldade, viajando lá fora e tal, eu procuro me colocar na pele daquela, e sei da importância daquele profissional estar ali, então eu procuro me aproximar, às vezes quebrar o gelo. Já vi, às vezes, né, pessoas não se olharem, companheiros e vejo isso com tristeza, colegas, às vezes, por uma competição que realmente não tem nada a ver. Gostoso é quando tem harmonia, quando vocês podem se sentar à mesma mesa, né? Como tive essa experiência até com colegas aí numa viagem recente que a gente fez, jantando na mesma mesa, falando dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades. Eu acho que é por aí.
Fernando, nesse tempo todo de estrada, alguma gafe inesquecível no rádio? Alguma história engraçada que aconteceu com você? Ah, várias. No futebol, por exemplo, me lembro um jogo que eu estava transmitindo, até com o Manuel Fernandes, que eu citei aqui, isso eu nunca esqueço, um jogo do Vanderlei do Cid. Ele veio apitar um jogo do Atlético Paranaense na Baixada, um jogo, se não me engano, contra o Americano de Campos pelo Campeonato Brasileiro, e num determinado momento do jogo, começou o jogo lá pelos 15, 20 minutos do primeiro tempo, de repente o árbitro dá um pique e vai direto para o vestiário. Aí a gente não entendeu nada, realmente inusitado. Imagine você, um jogo válido, campeonato brasileiro, não é amistoso, o árbitro dá um pique direto para o vestiário, ninguém entendeu nada. Os bandeiras ficaram se olhando, os repórteres, e eu na cabine perguntava para o repórter: Manuel Fernandes, o que aconteceu aí? Pois é, estamos tentando apurar aqui, ninguém entendeu nada. Aí depois de uns 5 minutos, volta o Dulcídio Vanderlei Busquilha para o jogo, ele aciona o cronômetro, a partida começa, ninguém entendeu nada, termina o primeiro tempo, claro. Término do primeiro tempo, intervalo de jogo, todos os repórteres vão no Dulcídio. Fala: o que aconteceu, Dulcídio? No meio do jogo você parou e foi para o vestiário e tal, 5 minutos voltou. O que aconteceu? Ninguém entendeu. Eu falei: não, vocês estão esquentando a cabeça à toa. É que na viagem de São Paulo para cá, o lanche do avião não caiu bem, me deu uma tremenda dor de barriga, não tinha outra opção. Fui para o vestiário, fiz o que tinha que ser feito e voltei para terminar o jogo. Realmente isso marcou. Agora, gafes, nossa, 1000, né? 1000. São tantas. Tinha um prefixo da rádio lá em Cruzeiro do Oeste. Então o prefixo da rádio era assim, a rádio era ZYJ 365. Então o locutor terminava, depois de dar o prefixo da rádio, terminava 365 dias ao seu lado, que era o número do prefixo da rádio. E eu lá, né, guri, dando os primeiros passos. Radiodifusora de Cruzeiro do Oeste, ZYJ 365, 365 anos ao seu lado. Então, e assim vai, né? Um monte de gafe. Fernando, um dos grandes momentos, ou um momento inesquecível da tua carreira até hoje? Olha, Marcelo, puxa, acompanhando os jogos, né, de seleção brasileira, Copa do Mundo, que a gente teve a oportunidade de dividirmos juntos, Copa das Confederações na França em 97, essa de 2006 pela Rádio Banda B, que vai ficar para sempre marcado, muitas Copas Américas, né, que a gente pôde acompanhar, uma no Brasil, aquela de 89, que a gente ficou 40 dias, primeiro em Salvador, vivendo aquela pressão dos baianos em cima da seleção brasileira, depois porque era um preparativo, né, para a Copa do Mundo de 90, depois a receptividade do povo no Recife, às vezes em que a seleção brasileira teve em Curitiba, sempre marcou demais. Mas olha, como por ter sido o primeiro título conquistado por uma equipe paranaense, no caso Curitiba em 85, na época eu estava pela Rádio Atalaia, que foi outro momento importante, porque a Atalaia foi um prefixo que marcou muito pelo sucesso que ela fez por ter sido uma rádio musical, e de repente os diretores proprietários da Rádio Atalaia resolveram implantar uma equipe de esportes. Então a responsabilidade foi muito grande, primeiro de que o futebol alcançasse o sucesso, e para nossa sorte foi, do princípio ao fim. Quando a gente esteve lá, os números do Ibope comprovaram sempre em primeiro lugar, a Rádio Atalaia obteve. E foi ali, em 1985, que eu tive o prazer de transmitir o primeiro título nacional para uma equipe paranaense, o título conquistado pelo Curitiba. Algumas coisas assim marcaram muito. Eu me lembro de um repórter, instalamos linha no saguão do hotel, nos hospedamos no mesmo hotel do Curitiba, Hotel Plaza, em Copacabana, e tinha um repórter lá que estava começando na Rede Globo de televisão. E esse repórter, muito solícito, humilde também, e eu
estava ali direto no saguão, e ele, como ele me identificou como sendo de Curitiba, ele queria detalhes assim do Curitiba, me perguntava, puxa, por que Curitiba e não Curitiba? Aí eu explicava a questão da grafia, que o Curitiba não quis mudar, enfim, passava detalhes para esse profissional, e para mim a satisfação depois, esse profissional nada mais é do que o Tino Marcos, hoje editor de esportes, né, do Globo Esportes, pela Rede Globo de televisão. E aquele título, Maracanã lotado, 90 mil pessoas, todas elas, a maioria em torno do Bangu, que era o representante carioca, realmente foi muito emocionante. Aquela conquista me marcou muito, inclusive dos narradores que estão em atividade hoje, que estavam lá, apenas 2 estão em atividade. Eu tenho a honra, né, de poder ter vivido essa experiência, e outro companheiro que marcou muito, que foi um grande amigo, um grande amigo e um grande companheiro durante muito tempo, o Luiz Augusto Xavier, que fez aquela cobertura pela Rádio Cidade. Por isso que você é coxa branca? Ou é por causa do seu pai, que aliás estamos esquecendo de falar dele aqui? Exato, olha, o Joyce Silva, ele sempre foi muito ligado, muito apaixonado pelo Curitiba. E claro que ele me influenciou, e a maioria dos jogos, Adilson, que eu, por onde estive, porque o Lombardi Júnior, pela Rádio Clube, durante muito tempo foi um grande concorrente, né, que a gente não podia dar muito espaço, e a gente pela Rádio Independência. O Lombardi acompanhava mais os jogos do Curitiba. Eu sou Galo do Norte, Grêmio de Maringá, meu pai é sócio fundador do antigo Grêmio, Grêmio Guerreiro, depois em Londrina. Quando eu cheguei em Curitiba, eu já cheguei com aquela influência de São Paulo e com a determinação de ser neutro. Então eu sempre procurei ter essa isenção, transmitir com a mesma emoção todos os times, mas essa questão do Curitiba é uma coincidência de escala, porque a gente acaba torcendo mesmo pelos amigos, e você faz amigos no Curitiba, no Atlético, no Paraná, no J. Malucelli, então você está torcendo pelos seus amigos. Fernando, como é que é a emoção de narrar uma final de Copa do Mundo lá? Você esteve na Alemanha e narrou a final da Copa do Mundo. Mário, é uma experiência realmente fantástica, porque para o jogador de futebol, o sonho dele é vestir a camisa de uma seleção. E eu quero crer, para um narrador de futebol, para um repórter, para um comentarista, o sonho é poder cobrir um evento desta natureza. E à medida que a gente teve essa oportunidade, né, em 2006, então a gente pode dizer, puxa vida, agora posso me aposentar. Fernando, de minha parte, para encerrar, eu gostaria que você falasse 2 coisas só rapidamente. Primeiro, falar da importância do Joyce Silva, de uma forma geral, porque além de seu pai, foi quem colocou você no rádio e sempre te guiou. E que dica você deixaria para quem gosta do rádio, para quem é apaixonado pelo rádio, para quem gostaria de seguir essa profissão? Bom, vou começar de trás para frente, Marcelo. Tudo você tem que fazer com amor, com muita dedicação, é gostar. Né? Porque aí essa é a chave do sucesso. Em toda profissão, é realmente gostar daquilo que você está fazendo. Sobre o meu pai, é uma lacuna que ficou, que jamais será preenchida. Quando eu tive que me separar dele, foi um dos momentos mais tristes que eu tive na minha carreira, porque ele era a pessoa que me ligava assim diariamente, a gente ficava conversando, eu era muito exigente. Hoje, depois de perdê-lo, né, nessa vida aqui, porque eu tenho muita fé e acredito que a gente vai se encontrar um dia, né, num plano superior, ficou uma lacuna realmente muito grande, porque desde quando obrigatoriamente a gente se separou, eu confesso que perdi a minha referência. Ele realmente sempre foi a minha referência. Enfim, feliz daquele que pode, né, ter convivido com o seu pai, como eu convivi, e mais que isso, ter trabalhado junto com o seu pai. Muitas vezes a questão de... Mas depois, né, com o tempo, você compreende que realmente foi muito legal você ter vivido isso. As considerações finais, Fernando. Bom, primeiro eu quero dizer que eu comecei essa entrevista falando que Deus me abençoou ao colocar sempre pessoas fantásticas ao meu lado, com quem eu aprendi, não apenas profissionalmente, mas um aprendizado de vida também. E continuo tendo. Tenho a felicidade de estar fazendo aquilo que gosto,
com amigos, numa família, né, que a gente encontra nesse nosso ambiente de trabalho, e gostaria que aquelas pessoas ligadas, por exemplo, à nossa profissão, pode ser, claro, toda outra profissão, mas especificamente que a gente vê aqui falando do nosso trabalho, da nossa profissão, tivessem a sorte que a gente teve, de ter trabalhado em boas casas, de ter convivido com pessoas de bem, e que o que vale, né, eu falei que nesse ano a gente está completando 30 anos aí de Curitiba. Parece que foram 30 dias, porque tudo realmente é fugaz, passa muito rápido, e que o mais importante do que isso, do que uma convivência profissional, né, do que uma boa convivência profissional, é uma harmonia entre as pessoas, é uma convivência realmente de ser humano, né, é esse respeito pelo companheiro, e sempre acreditar que existe, né, uma luz, que existe algo muito forte, no meu caso é Deus mesmo, que está aí olhando pela gente.